Olá, estaremos dando início a mais uma resolução de exercício sobre geometria. Então, o exercício 12 pede que, na figura seguinte, calculemos alfa, sabendo que D é igual a 30 graus e que as semirretas AB, BC e CD são iguais. Então, AB, BC e CD são iguais. Ou seja, os triângulos ABC e BCD são isósceles. Então, este ângulo é igual a este e o ângulo aqui de B é igual ao ângulo de D. Então, aqui já nos foi dito que o ângulo D mede 30 graus. Então, o ângulo B também medirá 30 graus. Se nós já sabemos esses dois, então o ângulo C será o que falta para a soma de 180 graus. Então, o ângulo BCD será igual a 180 graus menos 30 graus menos 30 graus. Então, o ângulo BCD é igual a 30 menos 30 vai dar 60, então 180 menos 60, 120 graus. Dado aqui sendo 120 graus, então o outro ângulo aqui, o ACB, ele vai ser igual a 180 menos o 120. Então, o ângulo ACB vai ser igual a 180 graus menos 120, pois eles são suplementares. Então, ACB é igual a 180 menos 120 é 60 graus. Então, aqui é 60 graus. E o ângulo aqui de A, ele vai ser igual a este ângulo de 60 graus que nós acabamos de encontrar. Então, aqui também é 60 graus. Se eu já sei esses dois, o ângulo aqui de B vai ser o terceiro desse triângulo. Então, é só fazer o cálculo também de que o ângulo ABC vai ser igual a 180 graus menos 60 e menos 60. Então, o ângulo ABC é igual a 60 menos 60 vai dar 120. Então, 180 menos 120, 60. Então, aqui 60 graus. Agora que eu já sei tanto o ângulo ABC quanto o ângulo CBD, o ângulo alfa vai ser suplementar a esses outros dois. Então, nós teremos aqui que alfa vai ser igual a 180 graus menos o ângulo ABC menos o ângulo CBD. Então, alfa vai ser igual a 180 graus menos o ABC é 60 graus e menos o CBD, ele é igual a 30 graus. Então, alfa é igual a 60 menos 30 dá 90. Então, 180 graus menos 90, que vai dar 90 graus. Calcule alfa em cada figura, sabendo-se que ABCD é um quadrado e que DCE é um triângulo equilátero. Então, o quadrado aqui ABCD, ele tem todos os lados iguais, porque é um quadrado. E o triângulo DCE é equilátero. Então, se ele é equilátero, nós temos aqui que o ângulo D, o ângulo E e o ângulo C, eles serão
todos iguais. Se eles são iguais, então, por exemplo, aqui o ângulo D do triângulo, que seria, no caso, EDC, ele vai ser igual a 180 graus dividido por 3, que vai ser igual a 60 graus. Então, todos esses três serão iguais a 60 graus. E outra coisa que nós podemos já observar aqui é que essa reta aqui que vai de A até C, ela corta esse quadrado ao meio. Ou seja, vai formar um triângulo isósceles. Ou seja, este ângulo vai ser igual a este. Ou seja, DAC é igual a DCA. E o ângulo formado aqui em D vai ser um ângulo reto. Então, por exemplo, o ângulo de DCA, ele vai ser igual a 180 graus menos 90 graus dividido por 2. Então, DCA vai ser igual a 180 menos 90 dá 90, dividido por 2, 45. Então, este ângulo aqui mede 45 graus. Então, percebam o seguinte, que eu já sei o ângulo de CDE, que é 60. Então, CDE é igual a 60 graus. E DCA é 45. E alfa, ele está formando um triângulo aqui, ó, entre D, alfa e C. E nós já sabemos o ângulo tanto aqui formado em D quanto formado em C. Então, alfa vai ser igual a 180 graus menos 45 graus menos 60 graus. Então, alfa é igual a 75 graus. Percebam aqui que eu estava me referindo a este triângulo aqui, ó. Então, alfa é igual a 75, D é igual a 60 graus e C é igual a 45 graus. Na segunda figura, nós teremos as mesmas medidas aqui para o triângulo. Então, aqui 60 graus, 60 graus, 60 graus. E agora percebam que se aqui é 60 graus e aqui em D está formando um ângulo reto, então o complementar de 60 é 30 graus, porque é o que falta para 90 graus. Então aqui formou outro triângulo. Percebam que se AD é igual a DC, e também é dito que DC é igual a DE, então essas duas semirretas aqui, elas são iguais. Se elas são iguais, significa que o triângulo ADE ele é isósceles. Então, se ele é isósceles, um ângulo formado aqui em E e formado em A, eles serão iguais. E o diferente vai ser o formado em D. Ou seja, o ângulo DAE vai ser igual a 180 graus menos 30 graus dividido por 2. Então, o ângulo DAE vai ser igual a 150 graus dividido por 2, que vai ser igual
a 75 graus. Que também vai ser igual o ângulo DEA. Então, tanto aqui quanto aqui vai ser 75 graus. Se aqui em A o ângulo é de 75 graus e ele é complementar a alfa, então significa que alfa é igual a 90 graus menos 75 graus. Então, alfa vai ser igual a 15 graus. Em um triângulo obtusângulo, a medida da soma dos ângulos agudos é igual à metade da medida do ângulo obtuso. Calcule este ângulo sabendo que um ângulo agudo é o dobro do outro. Então, se ele é um triângulo obtuso, significa que um dos ângulos é maior do que 90 graus. Então, aqui seria este. Então, eu vou chamar aqui este vértice de A, o outro de B e o obtuso de C. Então, percebam o seguinte, que ele nos diz que a soma dos agudos, ou seja, A mais B, é igual a metade do obtuso. Então, C sobre 2. E ele nos diz que um dos ângulos, eu vou dizer aqui que seria o A, ele é igual ao dobro do outro, dos agudos. Então, um dos ângulos agudos é o dobro do outro. Então, aqui nós podemos também tirar outra propriedade que é da soma dos ângulos. Ou seja, a soma dos três ângulos ele tem que ser igual a 180 graus. Agora nós precisamos extrair alguma dessas três variáveis. Ou seja, nós precisamos isolar elas para que nós podemos saber pelo menos uma delas para descobrir as outras. Então aqui no caso eu vou isolar o B. Então essa primeira equação eu vou substituir aqui na de baixo. Então o valor de A eu vou substituir por 2B. Então ficará aqui 2B mais B. E o valor de C eu vou extrair dessa fórmula de cima. Então aqui eu vou passar esse 2 multiplicando. Então vai ficar que C é igual a 2 vezes A mais B. Só que eu também sei que A é igual a 2B. Então C é igual a 2 vezes 2B mais B. Então C é igual a 2B mais B vai dar 3. Vezes 2, 6. Então 6B. Então no lugar de colocar C aqui embaixo, eu vou colocar 6B. Que é igual a 180 graus. Então 2B mais B mais 6 dará 9B. Então 9B é igual a 180 graus. Então, isso significa que B vai ser igual a 180 dividido por 9, 20. Então, 20 graus. Esse aqui é o ângulo B. Agora, é só substituir nas outras equações. Então, para A, nós temos que A é igual a 2 vezes B, como foi dito aqui. Então, A é igual a 2 vezes 20. Então, A
é igual a 40 graus. E C é igual a 6B. Então, 6 vezes B. Então, C é igual a 6 vezes 20 graus. Então, C é igual a 120 graus. O triângulo ACD da figura é isósceles de base AD. Sendo 42 graus a medida do ângulo BAD e 20 graus a medida dos ângulos ABC, calcule a medida do ângulo ACD. Então, se a base é AD, então os iguais será que um ângulo em A e um ângulo em D. Então, esses dois ângulos são iguais, porque essas duas semirretas são iguais. E, sendo 42 a medida do ângulo BAD, então BAD 42 graus, e 20 graus ABC, então aqui será 20 graus. Calcule a medida do ângulo ACD. Então é este aqui que ele quer saber. Então, pela propriedade de que a soma de dois ângulos internos de um triângulo dá o externo do terceiro, então o ângulo ADC ele vai ser igual a 42 mais 20. Porque o ângulo aqui de A e o ângulo de B. Então, ADC vai ser igual a 62 graus. Então, aqui, 62 graus. E o ângulo de A é igual a ele. Então, 62 graus também. Então, o ângulo CAD também é 62 graus. Se eu já sei estes dois, então só falta o terceiro. Então, o ângulo ACD vai ser igual a 180 graus menos CAD menos ADC. Então, ACD vai ser igual a 180 graus menos 62 menos 62. Então, ACD é igual a 56 graus. Na figura, AB é igual a AC. Então, AB é igual a AC. CD é igual a CE. E AFD é igual a 60 graus. Então, AFD, 60 graus. Calcule a medida do ângulo A. Então, aqui percebam o seguinte. O ângulo aqui formado em B vai ser igual ao ângulo formado em C. O ângulo aqui formado em E igual ao formado em D, pois são triângulos isósceles. Então, nosso ângulo A ele é igual a 180 graus menos essa medida aqui eu chamarei de x. Então, menos 2 vezes x. Por quê? Tanto aqui quanto aqui é igual a x. E o nosso ângulo x ele será igual a... vou chamar aqui de y. Então, o x será igual a 2 vezes y. Por quê? Aqui também será y, em E também será y. Então, a soma desses dois dará x, pois ele é o externo a este ângulo. Então, o nosso ângulo y ele pode ser escrito
dessa outra forma também, que ele vai ser igual a 180 graus menos 60 graus, pensando que neste triângulo AFD, então vai ser 180 graus menos 60 menos A. Então, y será igual a 180 menos 60, 120, menos A. Então, vamos substituir esta equação na primeira e depois a terceira equação também nessa primeira. Então, nós teremos que A é igual a 180 graus menos 2 vezes x. E o valor de x é igual a 2y. Então, 2y. Então, A é igual a 180 graus menos 4y. E o valor de y nos foi dito aqui que é 120 menos A. Então, 120 graus menos A. Então, A é igual a 180 graus menos 4 vezes 120 é igual a 480 graus. E menos 4 vezes menos A é igual a mais 4A. Então, teremos que A vai ser igual a 180 menos 480, 300 graus, mais 4A. Então, 4A menos A vai ser igual a 300 graus. Então, 3A será igual a 300 graus. 300 dividido por 3, 100 graus. Na figura, sabe-se que A é igual a 90 graus, MC é igual a MB, então ó, A 90 graus, MC é igual a MB e BS é bissetriz de B, então bissetriz. E que ASB é igual a 126 graus. Pede-se o ângulo C. E ele aqui nos dá uma dica, que num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa é sempre igual à metade da hipotenusa. Então, a mediana é essa reta que vai de A até M. Ou seja, ele está dizendo que a semirreta AM ela também é igual a CM, que é igual a MB. Então, nós temos um triângulo isósceles, tanto aqui quanto aqui. Então, percebam o seguinte aqui, que eu vou chamar esse que está em vermelho, vou chamá-lo de x. Então, nós teremos o seguinte, que o ângulo MAB, que ele é igual a x, ele vai ser igual a 180 graus, pensando que nesse triângulo ASB, então ele vai ser 180 graus menos 126 menos x sobre 2. Por quê? Porque aqui é uma bissetriz. Então, SAB ele é igual a x sobre 2. Então, menos x sobre 2. Então, eu terei que x mais x sobre 2 vai ser igual a 180 menos 126, 54. Então, aqui vai ficar 2. Então, 2 vezes x
2x mais x igual a 54 graus. Então, 3 sobre 2, x igual a 54 graus. Então, eu terei que x vai ser igual a 2 vezes 54, 108, dividido por 3, 36. Então, esse é o nosso valor aqui do ângulo x. Se eu já sei o ângulo x aqui, que é o CBA, e eu já sei o ângulo aqui CAB, que é 90 graus, então só falta o ângulo C. Então, eu terei que o ângulo aqui de C vai ser igual a 180 graus menos 90 graus menos 36 graus. Então, C vai ser igual a 54 graus. Na figura, sendo AB congruente a AC, AB congruente a AC, e AE congruente a AD, calcule a medida do ângulo CDE. Então, CDE, esse que ele quer saber, dado BAD igual a 48. Então, BAD igual a 48 graus. Então, aqui percebam que estes ângulos serão iguais, pois aqui é um triângulo isósceles, e aqui também esses outros dois também serão iguais. Então, se nós chamarmos estes daqui de x, que eles serão iguais, e este outro aqui de y, e o formado aqui em D nós chamarmos de z, então nós teremos que x mais 48 ele será igual a y mais z. Por quê? Porque eles são o ângulo externo à soma de x mais 48. Então, x mais 48 ele dará o ângulo externo ao formado em D, que, se vocês perceberem, será o x mais z. E neste outro triângulo aqui, de baixo, nós teremos que z mais x será igual a y. Por quê? Porque ele é o externo a este triângulo aqui de baixo. Então, z mais x será igual a y. Agora, substituindo o valor de y na equação de cima, nós teremos que x mais 48 graus é igual a z mais x, que é o valor de y, mais z. O x nós podemos cancelar, então nós teremos que 48 graus vai ser igual a 2z. 48 dividido por 2, 24 graus. Na figura abaixo, AB é igual a C. E C é igual a 2/3 de E. Então, o ângulo E aqui. Então, vamos escrever aqui o que ele nos diz. Então, se AB é igual a AC, então esses dois ângulos serão iguais, que eu vou chamá-los de X. E, então, A é igual a 180 graus menos 2x.
E ele nos disse que C é igual a 2/3 de E. Só que o ângulo C, eu chamei ele de X. Então, vou escrever aqui como X. Então, eu terei que E é igual a, fazendo inversão, 3/2x. Outra forma que de eu enxergar esse triângulo é pensando aqui, traçando uma reta que vai de B até E. Então, percebam aqui que se formou dois triângulos. E aqui eu sei que a soma destes dois ângulos aqui será igual a x. E aqui igual a E. Então, nós teremos a seguinte proporção aqui. Que o ângulo E ele vai ser igual a 180 graus menos 90 aqui de baixo, menos alguma parte de x, que por enquanto eu não sei qual que é essa parte. E agora, mais essa outra parte de cima aqui de E vai ser 180 graus menos 90 também, que é lá de cima. E mais a outra parte de x. Então, se eu tinha uma parte embaixo e outra parte em cima, que eu tenho que subtrair, que ela vai ser igual a x, então basta somente colocar aqui menos x. Então, terei que E vai ser igual a 180 menos 90, 90. E 180 menos 90, 90. Então, ficou 90 mais 90 menos x. Então, 180 graus menos x. E aqui, como eu sei que E é igual a 3/2x, então vou substituir. Então vai ficar 3/2x igual a 180 graus menos x. Então eu vou ter que 3/2x mais x é igual a 180 graus. Continuando aqui na frente. Então, terei 3x mais 2x sobre 2 vai ser igual a 180 graus. Então, 5x sobre 2 vai ser igual a 180 graus. Então, x vai ser igual a 2 vezes 180 dá 360, dividido por 5, 72 graus. E agora, eu preciso substituir esse valor de x na primeira equação que eu escrevi. Então, nós teremos que A vai ser igual a 180 graus menos 2 vezes x, que eu descobri que é 72 graus. Então, A é igual a 180 graus menos 2 vezes 72, 144 graus. Então, A é igual a 36 graus. Então, essa é a nossa resposta final.